Olá, começa agora o programa Seu Direito. Hoje vamos falar sobre o autismo, um transtorno neurológico que afeta mais de 2 milhões de brasileiros e cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Pesquisas clínicas sobre esse problema são desenvolvidas desde 1943, mas o autismo ainda não é um transtorno claramente definido. Por isso, atenção! Quando uma criança menor de 3 anos apresenta distúrbios nas habilidades físicas, no relacionamento social, além de problemas na fala, já são sinais de que ela é autista. O diagnóstico preciso e imediato é fundamental para que ela receba o tratamento adequado. No programa Seu Direito de hoje, você vai saber um pouco mais sobre como se caracteriza o autismo e de que maneira que o tratamento auxilia no desenvolvimento da criança, contribuindo para a evolução dela na fase adulta. No estúdio, a psicóloga Leia Berings traz mais informações sobre este transtorno. Fique com a gente, o programa Seu Direito já está no ar. A palavra autismo foi criada em 1911 por um psiquiatra suíço para descrever um sintoma da esquizofrenia. Em 1943, no período da Segunda Guerra Mundial, o autismo começava a ser descrito por 2 médicos austríacos para definir os sintomas que eram observados nos pacientes. Com o passar dos anos, concluiu-se que o transtorno do espectro autista se manifesta geralmente antes dos 3 anos e afeta o comportamento, o uso da imaginação da criança e a capacidade dela de se comunicar e estabelecer relacionamentos. Para estimular o debate e para tornar este assunto mais conhecido entre a população, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que cria a Semana Estadual do Estudo e Conscientização sobre o Autismo em Santa Catarina, a ser realizada no mês de abril. A Semana de Estudos e Debates será incluída no calendário oficial de eventos no Estado para incentivar a inclusão social das pessoas com autismo e para reunir especialistas no debate sobre o assunto. Na reportagem a seguir, você vai conferir o relato de pais de crianças autistas, vai entender de que maneira as famílias enfrentam o transtorno e saber a opinião de especialistas sobre o autismo. Conheça também o trabalho desenvolvido pela Fundação Catarinense de Educação Especial e de uma entidade sem fins lucrativos no meio-oeste do estado, que atende crianças com necessidades especiais, entre elas o autismo. Considerado um transtorno possivelmente de base neurológica, o autismo afeta de forma significativa e em diferentes graus de comprometimento diversas áreas do desenvolvimento infantil. Os sintomas aparecem antes dos 3 anos de idade e as causas ainda não foram identificadas. De acordo com a comunidade científica, as pessoas afetadas pelo transtorno apresentam interesses e atividades restritas, estereotipadas e repetitivas. Conhecido como transtorno do espectro autista, ocorre 4 vezes mais no sexo masculino. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que o autismo atinja cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, em todas as raças, etnias e classes sociais. Somente no Brasil, são mais de 2 milhões de autistas. Segundo a Sociedade Americana de Autismo, diversas características identificam o autista em 3 diferentes áreas: interação social, linguagem e comunicação e comportamento. Entre essas características estão dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ausência da fala ou fala de forma inapropriada, pouco ou nenhum contato visual, brincadeiras bizarras com objetos pelos quais pode ter fixação, hiperatividade ou extrema inatividade, riso inapropriado e repetição de sons e de palavras. De acordo com a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, o tratamento das pessoas autistas inclui uma estimulação constante, como forma de fazer com que a criança e o adulto interajam com o ambiente e com as pessoas. Mas o tratamento passa antes por um diagnóstico preciso. O diagnóstico ele é feito por profissionais capacitados, psicólogos, terapeutas, médicos, fonoaudiólogos. E esse diagnóstico ele pode ser feito nas APAES, onde elas têm essa
especialidade de dar esse diagnóstico, distribuídas para o estado de Santa Catarina como um todo, nas associações de autistas, nas AMAs, que nós temos hoje 5, em 5 cidades de Santa Catarina. E essas entidades, elas são constantemente capacitadas e preparadas pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica aqui em São José, no bairro Roçado, justamente por essa grande preocupação que nós temos em dar um diagnóstico correto para cada deficiência e para que cada deficiência seja atendida com as suas necessidades e as suas especificidades. Foi o que aconteceu com Marcos Oliveira e Cisneros, de 7 anos de idade, que mora com a família numa praia do sul de Florianópolis. Os pais, Leandro e Egilce, contam que ficaram sabendo que o filho era autista quando ele tinha 1 ano e meio, depois de uma avaliação psicológica. Segundo eles, Marcos andou cedo, sempre foi uma criança hiperativa, muitas vezes agressivo, com sono irregular, que não respondia quando era chamado e que só começou a falar aos 4 anos. A descoberta do autismo foi algo inesperado na vida da família, principalmente para a mãe. Foi um susto e um alívio, assim, de saber o que acontecia mesmo, na verdade, com ele, né? E esse susto, assim, deu uma sacudida e a gente começou a correr atrás já de profissionais para ajudar o nosso filho e a gente também, né? Para poder dar para a vida dele ser uma vida dentro do que a sociedade da gente vive e espera, para ele sofrer o menos possível, né? No período da manhã, Marcos permanece em casa, brincando e ouvindo música, repetindo acordes das canções. Segundo os pais, desde bebê, o menino é apaixonado por essa forma de arte. E ainda no berço, tomava mamadeira ao som de Pink Floyd, sua banda preferida até hoje. Depois de brincar de repórter com o microfone, pelo qual tem fixação, Marcos mostrou que tem habilidade com as letras do alfabeto e escreveu sozinho os nomes dele, da mãe e do pai. Quando ele tinha 1 ano e meio, que a gente recebeu a suspeita, aí os profissionais falam de espectro autista e que ele estaria dentro do espectro com algumas características leves, só que típicas, e ele não tem diagnóstico fechado. Então, outra coisa que a gente ficou sabendo é que ele tem um autismo isolado, quer dizer, não está comprometido com nenhum outro tipo de complexo de problemas. O Marcos está sendo acompanhado pela neuro a cada 6 meses e com a fono ele faz acompanhamento no AMA, né, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, 2 vezes por semana. São sessões de 40 minutos e a neuro pediátrica é 1 vez a cada 6 meses e os medicamentos dele já estão em processo de retirada. À tarde, Marcos frequenta o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde o aluno divide a sala de aula do 1º ano do ensino fundamental com outras 20 crianças, um exemplo de socialização. O menino, que em casa é bastante agitado, na escola dá lugar a uma criança tranquila e concentrada nas tarefas escolares. Aprender as horas com música torna-se uma diversão. Na escola, bolsistas do curso de psicologia auxiliam a professora de Marcos. São elas que ajudam o aluno, sempre que necessário, nas atividades escolares. Então, é uma felicidade trabalhar com o Marcos, acho que eu aprendo com ele todo dia, eu estou aqui também, assim como ele está para aprender, eu também estou. Ele me ensina muitas coisas, né, que a gente tem que saber lidar com as diferenças, né. Marcos, que chegou ao colégio 2 meses depois do início do ano letivo, não teve dificuldades de adaptação, nem no conteúdo escolar, que foi recapitulado com ele, nem na convivência com os coleguinhas de sala de aula. O acolhimento foi imediato e hoje a integração entre todos é visível.
Quando o Marcos chegou, o grupo já estava constituído, então nós já estávamos com os 2 meses de aula. Foi toda uma preocupação com o Marcos ser acolhido no grupo e também participar das propostas que o grupo desenvolvia. E a gente percebe o quanto o Marcos consegue realizar as propostas que o grupo faz hoje, com bastante autonomia. Inicialmente ele demandava muito mais ajuda nossa, muito mais intervenção minha ou da Elaine ou da outra bolsista, agora é a Ana Luísa, antes era a Mariana, e hoje ele faz com muito mais autonomia, no mesmo movimento que as crianças estão fazendo também. O resultado é consequência das ações desenvolvidas pelo colégio para sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da inclusão. Para a pedagoga de educação especial da escola, Evandra Castro Donati, o autismo ainda é um assunto pouco conhecido e cercado de barreiras sociais. O trabalho da inclusão, ele tem que quebrar esses paradigmas, vendo que cada aluno tem uma forma de ser, um tempo de aprender, ele tem canais diferenciados de comunicação. Não digo só a criança com autismo, mas todos podem se beneficiar mais. Essa percepção é que a escola precisa ter, né? Sem colocar um rótulo. Ele é autista. Isso a gente ainda vê. Ele é autista, então ele não gosta de beijo, não gosta de carinho, não fala com ninguém. Não é nessa perspectiva que a gente trabalha, senão a gente vai começar tudo errado. Outro exemplo do trabalho feito em Santa Catarina para o atendimento dos autistas fica a 400 quilômetros de Florianópolis, no município de Fraiburgo, na região meio-oeste do estado. É lá que está localizada a Associação Atitude e Vida, uma entidade sem fins lucrativos que atende 50 crianças e adultos, a maioria carentes, com vários tipos de necessidades especiais, entre elas o autismo. Os profissionais que atuam na associação desenvolvem diversos materiais pedagógicos, que são trabalhados de acordo com as habilidades e necessidades de cada criança e adulto que frequenta o local. Tem bastante crianças com dificuldade na fala, e daí nós usamos muito material para fala, para desenvolver eles na parte pedagógica, né? E assim, a gente acha muito importante trabalhar com as crianças que não tanto no caderno, como assim mais na prática, né? A gente acha muito importante isso. E isso tem ajudado muito nós aqui na associação. Então, as pessoas, quando vêm para cá, a gente ajuda muito as pessoas, né? Às vezes eles vêm assim com uma ideia, daí eles saem aqui tão felizes, eles verem assim o trabalho da gente, eles acham muito gratificante. As pessoas saem agradecendo, nossa, que legal que vocês fazem, né? E a gente fica muito feliz, porque a gente, assim, sempre tenta melhorar cada vez mais, né? O nosso trabalho aqui na associação e com as crianças, com todas as crianças, né? A entidade sobrevive de doações de empresas e da comunidade, e também da prefeitura, que paga os funcionários. A associação foi criada há mais de 20 anos por Marlete. Mãe de autista, ela não encontrava escola com serviço especializado para o atendimento do filho. Pedro, hoje com 22 anos de idade, é o único filho de Marlete e Fiorindo Grando. O casal de corretores de seguros conta que, além de uma dieta especial e do uso de medicamentos, o filho precisa seguir uma rotina diária para evitar crises e manter o bem-estar. Ambos lembram que a descoberta da gravidez veio cheia de sonhos e planos para o filho que ia nascer. Mas o autismo mudou os rumos da família. Aquela criança que eu esperava que ia me dar todas aquelas, né? Que ia me dar um diploma, que eu ia ser vó, né? Eu vi que não ia ter mais isso. E eu fui construir de novo o meu castelo, né? Foi uma luta muito, muito grande, é uma luta, porque o autismo era um monstro até então, né? Hoje a gente já não vê mais assim, né? Foi uma luta muito grande, em todos os aspectos, né? Mas eu sempre digo que uma das maiores dores é a dor do coração, e essa a gente teve que vencer dia após dia. Eu não aceitava, achava que ele não tinha nada, que ele ia ser uma criança normal, que
que não precisava a gente andar levando tanto em médico, que ele ia melhorar e tal, essas coisas. Não achava que ele ia ficar, que ia ficar bem, que ele ia não, que ia ser uma criança normal, porque eu não via nada nele diferente. Ele era uma criança bem, ele nasceu com quase 4 quilos, bem saudável, não tinha, né, forte, né, fisicamente, não tinha doença nenhuma. Para que ele não pode ser uma criança normal, né? Com o tempo, os pais foram aprendendo a lidar com o menino. E a recuperação de Pedro foi ganhando aliados, que têm ajudado o rapaz a enfrentar os altos e baixos do autismo. Um deles é a atividade física diária, como as caminhadas, que são acompanhadas pelos fisioterapeutas Marcos e Anderson. Pedro também teve progressos com os passeios de bicicleta ao ar livre, no contato direto com a natureza, que ajudam na coordenação motora, na psicomotricidade e no equilíbrio. Nós iniciamos a atividade física com ele, nós iniciamos com uma coisa muito brusca, uma coisa muito difícil, porque ele não fazia nada, ele não absorvia nada. Hoje o Pedro, com essa ideia da atividade, de interação com o meio ambiente, ele consegue trabalhar, ele consegue absorver muito mais rápido as lições que nós passamos para ele. Quer dizer, o meu trabalho é facilitado e o trabalho dele também. Então, para a fisioterapia, é uma coisa assim muito grande que a gente está conseguindo em um curto espaço de tempo. Coisas que talvez ia demorar 10, 20 anos em pesquisas, nós conseguimos em 1, 2 anos, conseguimos melhorar isso muito rapidamente. Nada, no entanto, substitui o amor e o carinho entre a família, evidentes em cada gesto, em cada olhar. Uma história de vida dedicada exclusivamente ao filho especial. No começo é muito difícil, né? Mas depois que se descobre esse universo do autismo, esse universo é lindo. E que nós caímos várias vezes com o Pedro, mas a gente se ergueu todo mundo junto e nós vencemos. Chegamos num ponto muito crítico com o Pedro e hoje conseguimos dar a volta por cima e se sentimos vitoriosos. O desejo dos pais de Pedro é o mesmo de outras famílias que convivem com o autismo. E sensibilizou o deputado Antônio Aguiar, autor da Lei 15.728 de 2012, que criou a Semana Estadual de Estudo e Conscientização sobre o Autismo em Santa Catarina. As comemorações, realizadas todos os anos na primeira semana do mês de abril, prevêem ações educativas e encontros de especialistas na área para debater o assunto. O objetivo da lei é conscientizar a sociedade sobre as necessidades dos autistas, promovendo a inclusão social dessas pessoas. O caminho, alertam os profissionais da área, não é curto. E mesmo com tudo o que já foi feito, o primeiro passo continua sendo vencer o preconceito. O preconceito já está sendo quebrado a partir do momento que todas essas pessoas com algum tipo de deficiência, elas são incluídas em áreas de lazer, elas são incluídas no mercado de trabalho. Falar sobre a inclusão social e falar sobre acessibilidade é uma coisa hoje tranquila, natural e normal, que o Ministério Público tem trabalhado bastante em relação a isso, cobrando dos gestores públicos essas atitudes. Então, o que a sociedade está fazendo é tomar a atitude de quebrar o preconceito. E eu fico muito feliz, enquanto gestora pública, de poder presenciar isso, e tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos nós teremos ainda mais uma sociedade inclusiva, aceitando as diferenças e se preparando para receber essas diferenças no seu dia a dia. Não saia daí, depois do intervalo você vai saber mais informações sobre o autismo e as iniciativas implantadas no estado para auxiliar as pessoas com este transtorno. No estúdio, a psicóloga Leia Berings explica a importância do tratamento adequado para que a pessoa autista consiga se desenvolver e ter mais qualidade de vida. É um instante só e nós já voltamos. Voltamos com o programa Seu Direito. O tema da edição de hoje é o autismo. Como vimos na reportagem ainda há pouco, hoje 920 alunos autistas são atendidos em Santa Catarina.
E não é só na escola que as crianças autistas devem ter um atendimento diferenciado. Em casa, o apoio da família é fundamental para que ela se desenvolva e tenha melhor qualidade de vida. Quem explica melhor essa questão é a psicóloga Leia Berings, da Fundação Catarinense de Educação Especial. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Gostaria que a senhora desse uma orientação para os pais de que maneira que eles devem proceder assim que diagnosticam que o filho tem autismo. Bom, é um prazer estar aqui, né? Agradeço muito o convite. Olha, receber o diagnóstico de autismo não é fácil para nenhuma família. Geralmente é um momento de muita revolta, de muita dificuldade, de aceitação desse diagnóstico. Muitas vezes o que ocorre também é que se passam muitos anos, chega até anos, né, até se chegar a um diagnóstico de autismo. E essa criança vem apresentando problemas, muitas vezes desde o seu nascimento, mas o diagnóstico vem um pouco tarde. Então isso cria, né, uma situação familiar bastante delicada e difícil e trazendo muitos problemas para a família. Mas é importante a família se conscientizar disso, procurar, tem que viver esse momento, tem que viver o luto, tem que chorar se for preciso, mas que ela consiga logo tentar se recuperar e buscar orientações. Buscar orientações do que é autismo, do que se espera, quais são as características da criança com autismo, buscar orientações com o psicólogo, com o médico, com o fono e iniciar o quanto antes as intervenções sugeridas e que são muito necessárias. Nota-se também que nos casos das famílias que têm, né, o filho autista, os pais que têm filhos autistas, muda muito a rotina em casa, né? O que muda mais ou menos? Muda bastante. Tem casos, depende muito também do grau do autismo, né? Porque você sabe que o autismo é um espectro, hoje a gente fala em transtorno do espectro autista, que vai do grau mais leve ao grau mais severo. E essas crianças, geralmente, quando pequenas, são muito inquietas, são, sabe, hiperativas, gritam, se mordem às vezes, puxam o cabelo, ou seja, tem comportamentos assim bem difíceis e acaba que os pais muitas vezes deixam de viver uma vida conjugal, deixam de sair com essa criança porque em qualquer ambiente que eles vão, a criança cria uma cena, as pessoas olham, criticam, não sabem o que está acontecendo. Né? Então, os pais têm que criar rotinas para essa criança em casa, têm que dar limites para essa criança, como para qualquer outra criança, é muito importante, né? Toda criança precisa ter limites e a criança com autismo também precisa. Né? E ela pode ser contrariada? Como é que o pai pode trabalhar isso na criança? Pode ser contrariada e deve, né? Quem não é contrariado na vida, né? Uhum. Então, ela não pode ter tudo o que ela quer. Ela não pode fazer tudo o que ela deseja em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, ela tem que ter limites também para o seu comportamento. E os pais têm que ter muita paciência e serem muito perseverantes para poderem estar transmitindo esses limites para essa criança. E tem todo um cuidado também, né, Leia, para que essa criança não se sinta discriminada, né? Uhum. Já que ela tem um tratamento diferenciado, como fazer isso? Isso é bem difícil porque na sociedade ainda há um desconhecimento, né, geral. E quando a criança, veja bem, quando você vai num restaurante que você vê uma criança gritando, derrubando o copo, derrubando comida no chão, o que você pensa? Eu penso que é má educação mesmo. Que é uma má educação, exatamente. Tá? E é isso que acontece, né? Então, ainda há na sociedade um desconhecimento. E muitas vezes essa criança que nós olhamos e julgamos como sendo mal educada, pode ser uma criança autista. Né? Então, os pais têm que estar atentos a isso e orientar. Eles também vão ter que estar orientando as pessoas, inclusive do seu próprio convívio, né? Os avós, os tios, os primos, né? Uhum. Para que todos tenham assim, a mesma conduta também com essa criança. E qual é a importância do acompanhamento psicológico para o desenvolvimento da criança autista? É muito importante também, não só para a criança, mas para os pais também. Eles precisam de muito apoio psicológico,
Tá? Eles precisam perceber que eles não são culpados da criança ter autismo, porque isso gera uma culpa, sabe? Geralmente, sabe, acho que em quase todos os casos os pais se sentem muito culpados por ter um filho assim, sabe? Mas por que eu? Né? Por que aí brigam até se tem alguma religião, né? Por que comigo, né? Deus está me castigando de alguma coisa, sabe? Então isso gera muita culpa. Então eles têm que entender que eles não são culpados de nada. Isso é um transtorno do desenvolvimento. Não se sabe a causa ainda, mas é um transtorno que pode acontecer com qualquer casal. E na sua opinião, Leia, as escolas, elas estão preparadas para receber e para atender um aluno autista? Olha, eu acho que ninguém se prepara o suficiente para nada, assim, na vida, né? Se você é mãe? Não. Não. Mas para as mães que estão ouvindo, né, eu pergunto também, né? Você se estava preparada para ser mãe? Quer dizer, por mais livros que você tenha lido sobre a maternidade, sobre a educação de filhos, você vai aprender quando? Na hora, lidando com o seu filho, sabe, se relacionando com ele, é que você realmente vai aprender a ser mãe ou a ser pai. Eu acho que é a mesma coisa, e assim com tudo na vida, né? Então você pode ter muita teoria, você pode estudar, pesquisar, mas é no dia a dia que você vai aprender. É no dia a dia que você vai descobrir coisas, né, importantes sobre essa relação. E qual a importância, Leia, de iniciativas, da implantação de políticas públicas? Né? A Assembleia Legislativa aprovou recentemente uma lei que cria a semana para o estudo, para o debate do autismo. Qual a importância disso para tornar também esse problema conhecido da sociedade em geral, né? Para auxiliar as pessoas que têm esse problema? Muito importante, isso é muito importante. Hoje já se sabe mais de autismo, mas ainda não, já se fala mais, se discute mais, já tem congressos específicos de autismo, coisa que, se você for pensar, há 10 anos atrás não existia muito. Então isso assim é uma iniciativa muito importante para que haja uma conscientização maior sobre esse transtorno. Porque, como eu disse, hoje as crianças estão, graças a Deus, estão sendo diagnosticadas mais cedo. E quanto mais cedo elas recebem o diagnóstico, mais cedo elas começam as intervenções. E isso é muito importante. Hoje se acredita que, num futuro, tá, daqui a alguns anos, nós não tenhamos mais autistas tão severos como nós temos hoje, em grau tão severo. Por quê? Porque hoje, por essa conscientização, as crianças hoje estão já recebendo intervenções a partir de 2 anos, de 1 ano e meio, 2 anos já se começam as intervenções. Então o prognóstico se tornou muito melhor. As possibilidades delas se desenvolverem, né, desenvolver as habilidades que estão atrasadas, se tornou muito maior. Tá ok, Leia, muito obrigada então pela sua participação no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço também. E o programa Seu Direito fica por aqui, nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!